São José dos Campos registrou até ontem, segundo dados oficiais da Prefeitura, 1.271 casos confirmados de coronavírus e, infelizmente, 53 óbitos. São José registra 27% dos leitos de UTI ocupados e pouco mais de 5% desses leitos disponíveis em enfermaria por todo o município. Sendo assim, o nosso convidado de hoje é o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani, para falar sobre o combate à pandemia e como fica o esporte em nossa cidade nesse período em que o Brasil, de forma geral, começa a tomar medidas de flexibilização em diversas áreas. Secretário, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no programa Parada dos Esportes, neste bate-papo via internet. Boa noite, Vieira Júnior, e aos ouvintes do programa Parada dos Esportes. É um prazer estar conversando com vocês, trazendo informações aí sobre a Secretaria de Saúde. Secretário, primeiramente gostaria que o senhor falasse sobre o combate ao coronavírus aqui em São José dos Campos de uma forma geral. Bom, a nossa prefeitura, a nossa secretaria principalmente, mas a prefeitura como um todo vem trabalhando bastante desde janeiro desse ano em todas as áreas, né? Na área da saúde, na área da administração, na área da governança, jurídica, esportes, para que a gente conseguisse enfrentar adequadamente essa pandemia. É uma situação que acho que nenhum brasileiro vivo hoje passou por uma situação como essa, né? Realmente bastante preocupante a situação que a gente vem vivendo, mas São José consegue estar, digamos que, controlada por enquanto. Nós temos os números de leitos bastante adequados, números de internação subindo lentamente, temos condições de fazer o diagnóstico, a nossa população é diferenciada, ela respeita o que a gente orienta, respeitar o isolamento, a gente pode ver pelos números o crescimento muito lento, né? São quase 90 dias aí que a gente está com o vírus circulando por aqui e a gente tem um crescimento muito lento do número de casos, do número de óbitos, do número de internação e a nossa estrutura dando conta de todo mundo. Mas é fundamental que a população continue entendendo que a gente ainda está em pandemia, que ainda temos uma situação complicada, a gente não está de férias, a gente não está curtindo uma férias de inverno, na realidade a gente tem que continuar vigilante, a gente tem que continuar atento para a gente não perder o controle dessa situação. Secretário, falando diretamente da área esportiva, há quase um mês o prefeito Felício Ramute tentou reabrir as academias de musculação mediante uma série de medidas de precauções, justamente para poder utilizar esses espaços. Entretanto, foi impedido pela Justiça. No atual momento, o senhor acredita que seria possível a reabertura de tais estabelecimentos? Vera Júnior, a gente tentou, né, através do decreto, um decreto do presidente, tornando as academias serviço essencial. Então, nós fizemos, junto com as academias, associações de academia, professores de educação física, Conselho Regional de Educadores Físicos, fizemos um planejamento para que a gente abrisse as academias de uma maneira extremamente segura. Então, o número de alunos por metro quadrado, as condições de higiene, de limpeza dos materiais, algumas atividades que não poderiam ser feitas mesmo nessa abertura, por exemplo, lutas corporais, essas não poderiam ser realizadas. Então nós tomamos todos os cuidados aí, fizemos um decreto bem amparado para fazer a abertura com segurança. Hoje a gente entende, né, a justiça entende isso, que o prefeito só pode tomar uma decisão que seja mais rigorosa do que o governador. E o governador colocou no decreto dele que a academia fica na fase 4 da reabertura, né? Então não teria como a gente abrir agora, mesmo a gente tendo todos esses critérios, os professores de academia, os donos de academia, participando conosco, né, tentando criar condições adequadas para isso. Hoje a gente não tem condições, com o risco de perder tudo que a gente avançou, né? Se a gente passa um pouquinho do limite aí, com certeza o Ministério Público entra novamente na Justiça e a gente perde o que a gente avançou.
Agora, secretário, no último sábado aconteceu a reabertura do Parque da Cidade, que é um local conhecido também para a prática esportiva e que estava fechado desde março. A sua reabertura segue uma série de medidas restritivas necessárias neste momento para sua utilização. Qual a avaliação o senhor faz sobre a reabertura do parque? A abertura do Parque da Cidade foi uma coisa bem pensada, bem planejada, estudada, passou pelo comitê de enfrentamento, a gente fez algumas adequações, então todo mundo tem que entrar de máscara, nós limitamos para uma única portaria para entrar, um acesso diferente da saída do parque, né? Então quem entra pelo lado direito, quem sai pelo lado oposto. Tem dispensador de álcool gel espalhado pelo parque. Os locais onde poderiam criar aglomeração a gente manteve fechado, para a gente não deixar essa situação acontecer. Demarcamos o gramado para a gente ter segurança aí para as pessoas, as famílias ficarem dentro de um círculo de mais ou menos 4, 5 metros de diâmetro, para que ela pudesse ali, junto da família dela, fazer um banho de sol, fazer um piquenique. Mas as atividades de futebol, de luta, de contato, a gente proibiu. Então, essa questão do contato com o meio ambiente, com a natureza, isso traz saúde, isso traz paz de espírito, é importante nesse momento e por isso nós optamos por essa abertura. É bem diferente da situação de academia que a gente ainda tem essa preocupação com o decreto do governador. Certo, entendi. Agora, secretário, o senhor entende que o retorno de modalidades esportivas coletivas, como basquete, futsal, vôlei, futebol, por exemplo, estão fora de questão neste momento? Sim, como eu falei, a gente mantém a proibição dos esportes coletivos, das lutas, dos esportes de contato, pelo risco da transmissão do vírus, né? Então a gente tem que fazer isso com bastante segurança, no momento certo, para a gente não perder o que a gente já evoluiu. Perfeito. Existe um estudo e previsão para que essa flexibilização aconteça ou isso vai depender exclusivamente de números de contaminados e óbitos diminuírem em nossa cidade? Nós estudamos bastante, né, para fazer a abertura das academias, né, e os professores de educação física, os donos de academia participaram conosco da elaboração desses critérios, né? Mesmo quando a gente abria as academias, os esportes de contato a gente manteve de fora do nosso decreto. Então a gente imagina que esses esportes coletivos ainda vão demorar um pouco para entrar na nossa mira, né? A próxima fase que o decreto do governador permite uma abertura, que seria a fase amarela, né? A fase 3, ela tem um foco em restaurantes, bares, essas empresas. Então seria para a quarta fase aí a permissão para a academia. Então, a cada momento a gente vai estudando de acordo com os nossos números. Os números que o decreto determina são número de casos novos, né, uma relação entre os últimos 7 dias e os 7 dias anteriores, né, uma proporção, uma taxa, o número de internações entre os últimos 7 dias e os 7 dias anteriores, a taxa de ocupação de UTI, de enfermaria e o número de leitos de UTI por cidadão. Então, tudo isso é analisado e o pior critério é o que determina a cor da região, né? Então, a gente também é influenciado pelas outras cidades ao redor. Então, isso tem que ser levado em consideração para a gente fazer a evolução aí dessas aberturas. Perfeito, secretário. Muito obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio Piratininga. Um grande abraço, obrigado e boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho que o esporte, né, o Paulo Sávio, nosso secretário, reafirma isso e a gente participa junto discutindo sobre essas atividades, sobre a abertura, sobre a conversa que ele tem com todas as entidades ligadas ao esporte, todo o crescimento que São José fez com relação a espaços para a prática de atividade esportiva. Não sou um profundo conhecedor do esporte, gosto, tenho praticado minhas caminhadas, tenho pedalado de vez em quando para manter um pouco da minha saúde, que realmente a pressão não é pequena nesse período. Então, conversar com vocês é um prazer e entendam que o esporte está no nosso foco, né, para que a gente consiga fazer uma reabertura
com segurança. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Tá aí, conversamos com o secretário Danilo Stanzani, que prontamente nos atendeu e de maneira tranquila conversou com os ouvintes do Parada dos Esportes. E também aí obrigado ao nosso amigo Ney José, que nos ajudou a viabilizar essa entrevista. Tá certo, Valtencir? Um abraço para você e aos ouvintes do Parada dos Esportes. Até a próxima. Tchau, tchau.